aprenda a enxergar com a visão de Deus. Viva os sonhos dele. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Ainda em Efésios, capítulo 3, versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que diz: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Meu irmão, minha irmã, os sonhos de Deus são incomparáveis e não há nada mais gratificante e maravilhoso do que viver um sonho ou projeto que vem de Deus. Mas para experimentar essa bênção, é preciso duas coisas essenciais: fé e obediência. Em primeiro lugar, temos que crer que se o sonho é de Deus, Ele é fiel e poderoso para concretizar esse sonho. Depois temos que ouvir a voz de Deus e enxergar como Ele enxerga. A Bíblia conta que o profeta Samuel recebeu uma ordem de Deus: ungir um rei para Israel que substituísse Saul. Então ele foi até a casa de Jessé em Belém para consagrar um dos filhos daquele homem. Quando estava no lugar que Deus havia mostrado, Samuel ficou impressionado com a aparência e o porte físico de um homem chamado Eliabe, e logo pensou em 1 Samuel 16,6: certamente está diante de mim o rei de Israel. Na mesma hora, Deus chamou sua atenção e lhe advertiu no versículo 7 da mesma passagem: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Samuel quis ungir o novo rei de Israel apenas com seus olhos humanos, mas acabou sendo corrigido por Deus. Devemos entender que a nossa visão humana é muito limitada, mas a visão de Deus enxerga muito além e bem diferente de nós. E eu posso afirmar a você, meu irmão, minha irmã, algumas coisas que são importantes com relação à visão de Deus. Primeiro, a visão de Deus vê o melhor em nós. Muitas pessoas se sentem fracas e incapazes, por isso não conseguem ser felizes. Um dos motivos que nos faz ter uma visão errada de nós mesmos é que temos muita facilidade em enxergar nossos defeitos, falhas e fracassos. Isso rouba a nossa alegria. Também temos uma visão errada das outras pessoas e acabamos julgando-as de acordo com suas limitações. Veja o caso de Moisés, sem terra, fracassado, morava de favor na casa do sogro e, se não fosse o bastante, ainda era gago. Aos nossos olhos, aquele homem não tinha nenhuma perspectiva de futuro, mas Deus o honrou e o transformou no grande libertador do povo de Israel. A verdade é que nem mesmo Moisés se achava capaz de realizar as obras de Deus, pois era tímido e tinha uma visão distorcida de si mesmo. Porém, Deus sempre vê o que há de melhor em nós, e a história de Moisés nos mostra a grande diferença entre o homem e o Senhor. Nós vemos a fraqueza, Deus vê o nosso potencial. Ele chama os rejeitados, os tímidos, os esquecidos e os torna valentes e vencedores. Segundo, a visão de Deus vê além da aparência. A visão humana costuma valorizar os dons, a beleza exterior, o nível social, a formação familiar, a cultura, a capacidade intelectual e tantos outros atributos. Mas para Deus essas coisas não são importantes. Enquanto nos preocupamos com os rótulos, o Senhor prefere enxergar o conteúdo.
Você se lembra da história de Samuel, citada no início da mensagem? Ele valorizou o superficial e visível apenas aos seus olhos. E é exatamente por isso que somos facilmente enganados, meu irmão, minha irmã. Rejeitamos o pobre, o fraco, o sem instrução, o que não é bonito. Se dependesse de nós, essas pessoas não teriam uma oportunidade sequer de crescer. Sabemos que Jessé nunca levaria seu filho Davi à presença do profeta Samuel para ser ungido rei de uma nação tão grande, pois aos seus olhos Davi não era importante. Isto acontece também em nossas famílias. Como é difícil saber que não somos valorizados dentro da nossa própria casa. Ainda bem, meu irmão, minha irmã, que Deus vê a sinceridade do nosso coração. Terceiro, a visão de Deus vê o futuro. Enquanto os olhares humanos te julgam por aquilo que você aparenta ser no momento, Deus olha para você sabendo quem você será amanhã. É muito bom saber disso. Eliabe, apesar do seu porte físico e boa aparência, foi rejeitado por Deus. A Bíblia conta que os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Samá, tinham seguido Saul durante a guerra, mas assim como todos os outros homens do exército de Israel, fugiram ao serem desafiados por Golias. Será então que algum destes deveria ser ungido rei do povo de Deus? De modo algum. Quem diria que o jovem e esquecido pastor de ovelhas Davi venceria o gigante e seria escolhido rei? Que o tímido Moisés se tornaria o grande libertador de Israel das mãos de Faraó? E o que podemos dizer das nossas vidas, meu irmão, minha irmã? Por que Deus não poderia nos usar também? Refletindo da forma como Deus vê, eu quero te fazer algumas sugestões a partir de hoje, meu irmão, minha irmã. Primeiramente, jamais duvide do que Deus pode fazer por você. Segundo, jamais duvide do que Deus pode fazer na vida das pessoas. Em terceiro, acredite que a obra que Deus está fazendo em sua vida surpreenderá muitas pessoas. E em quarto lugar, entenda que Deus escolhe pessoas pequenas para torná-las grandes em suas mãos. Ele pode te escolher exatamente por você não ser nada aos olhos dos homens. O Senhor pode te escolher porque ninguém jamais te escolheria. Isso aconteceu comigo, meu irmão e minha irmã. Ore comigo assim. Senhor, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, escolhemos viver através da sua visão e não da nossa. Sabemos que os seus sonhos e a forma que o Senhor enxerga é totalmente diferente da nossa. A sua visão vê o melhor de nós, vê além da nossa aparência e vê o nosso futuro. Confiamos plenamente, Pai, e decidimos caminhar dentro da sua vontade. Caminhamos em fé e cheios de esperança para viver os seus sonhos, Senhor. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O que está passando em seu coração? Paz, alegria, tristeza ou solidão? Esta mensagem vai alimentar a sua esperança. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz assim: Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que está se passando no seu coração no dia de hoje. Pode ser alegria e paz, sonhos e esperanças, ou talvez uma tristeza e solidão muito grandes. Talvez você possa estar decepcionado com a vida, com as pessoas ou até consigo mesmo.
Mas saiba de uma coisa: Deus te ama muito e se importa com você. Você foi escolhido por Ele para ser um vencedor, para ter uma vida abundante e morar com Ele na eternidade. Não se contente com menos, porque você é muito importante para o Senhor. Ele tem o melhor para a sua vida e para que tudo isso fosse possível, Jesus veio ao mundo e, mesmo sem pecar, morreu por seus pecados e ressuscitou. Agora Ele está lá, ao lado de Deus, intercedendo pelos seus escolhidos, conforme diz em Romanos, capítulo 8, versículo 34, que diz: Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercedeu por nós. Meu irmão, minha irmã, você consegue imaginar isso? Deus, Ele te conhece e sabe tudo a seu respeito. Ele sabe quando você está triste, sem dinheiro, para pagar as contas do mês ou enfrentando crise nos seus relacionamentos. Mas Ele também vê as suas qualidades. Ele conhece os seus sonhos mais íntimos e conhece o seu coração profundamente. Hoje em dia as pessoas estão vivendo muito isoladas, todas buscando a paz, mas procuram nos lugares errados e com isso pensam que ninguém se importa com elas. Chegam até a pensar que o fato de estarem vivas ou mortas não faz a menor diferença. Mas isso não é verdade. Deus conhece a mulher que foi desprezada pelo marido, a viúva que se sente solitária, o pai de família desempregado, o jovem cheio de complexos e até mesmo aqueles que não acreditam nele. Nós não temos noção do quanto somos importantes para Deus. Nós fomos comprados por um alto preço, o sangue de Jesus, que foi o preço pago pelos nossos pecados. Antes de conhecer Jesus, meu irmão, minha irmã, eu não sabia que Deus se importava comigo e que Ele tinha um propósito para mim. Com isso eu vivia uma vida totalmente sem foco, eu bebia muito e só queria saber de ganhar dinheiro e ser rico. Eu queria, na verdade, viver a vida, entre aspas, fugir do estilo de vida que todos seguiam. Eu só queria ser feliz da forma que eu achava que a felicidade era. Eu queria liberdade. Mas, meu irmão, minha irmã, o que eu não sabia é que Deus tinha essa liberdade em suas mãos e eu nem precisava sair de onde estava. A resposta não estava nos meus planos ou no futuro que eu queria ver, mas sim em Jesus Cristo. Eu só precisava abrir meu coração e aceitar o sacrifício que Ele fez por mim. Quando o achei, foi ali que encontrei a razão da minha existência. Tudo o que eu mais sonhava em ter, a paz de espírito e a salvação, eu encontrei em Jesus. Já se passaram, meu irmão, minha irmã, quase 3 anos que Cristo mudou minha vida e me libertou. Jamais poderei pagar o que Ele fez por mim e hoje entendo o significado da palavra graça. É um amor que eu jamais merecerei, mas Ele resolveu me dar de graça. E tudo o que eu fiz foi crer e confessar que Ele é meu Salvador, conforme está escrito em Romanos, capítulo 10, versículos de 8 a 11, que diz assim: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Meu irmão, minha irmã, se você também busca a paz verdadeira e um sentido para a sua vida, abra seu coração e convide Jesus para ser o seu Salvador e Senhor. Arrependa-se dos seus pecados e Ele apagará o seu passado. Não importa como você viveu até hoje, Ele está te ouvindo e quer escrever o seu nome no livro da vida. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9.
Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Deus, meu irmão, minha irmã, te ama demais. Muito demais. Mesmo quando você não se acha digno do amor dele. Na passagem do início da mensagem, Efésios 1:4, que diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Deus, ele nos ama tanto que nos escolheu antes da fundação do mundo, gente. Isso é uma revelação muito profunda, que se vier ao seu coração de uma forma plena, mudará a sua vida. E nós temos que adquirir essa mentalidade do amor de Deus por nós. Ele nos diz nesta passagem que somos amados, especiais, valiosos e escolhidos. E em troca ele nos pede que sejamos santos, irrepreensíveis e andemos em amor. Agora eu faço uma pergunta, meu irmão, minha irmã, que pode ser uma das perguntas mais importantes que alguém fez na sua vida. Você tem consciência da magnitude do amor de Deus? Em Romanos capítulo 6, versículo 8 diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu irmão, minha irmã, há muito mais nesta palavra do que nós podemos perceber quando lemos. Em outras palavras, Deus nos diz que apesar dos nossos defeitos, Ele nos ama, nos aceita e nos considera filhos. Em João 15,13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus deu a vida por nós antes mesmo de termos nascido, se fez culpado por nós e morreu em nosso lugar para que recebêssemos a verdadeira vida. Assim como amamos nossos filhos, independentemente do comportamento deles, Deus nos ama e quer um relacionamento conosco. Em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, é uma das passagens, para mim, das mais lindas da palavra de Deus, que diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda em Salmos 136:1 diz assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Ainda em Provérbios 8:17 diz: amo os que me amam e quem me procura me encontra. Meu irmão, minha irmã, são apenas algumas passagens da palavra de Deus que provam o seu amor por nós. Mas você tem que crer nisso. Se você não sente fortemente em seu coração este amor divino, fale com o Senhor em oração. Senhor, me ensine a te amar. Que este amor, meu irmão, minha irmã, seja o seu principal foco de vida. Ore comigo assim. Pai amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por tudo que és e por tudo que tens feito em nossa vida, pela alegria de viver, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo ar que respiramos, pelos dons que nos deste, pelos relacionamentos que possibilitam que cresçamos a cada dia. Agradecemos por tudo. Obrigado, Pai, pelas oportunidades que nos tem dado de testemunhar o amor com que amas a todos nós e a todas as pessoas. Obrigado, Pai, por teu perdão e por dar-nos uma vida plena e abundante. Senhor, a Ti que és Criador de tudo, dedicamos a nossa vida, clamando para que vejamos e façamos sempre a Tua vontade. E que nossas obras
honrem e glorifiquem o teu nome. Que a cada dia desfrutemos mais do teu amor por nós. Ensina-nos a amar, Pai. Ensina-nos. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Onde você tem depositado a sua fé? Aprenda onde você deve depositá-la e onde não deve. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé é um dom que nos é dado por Deus para que creiamos nele e na sua palavra. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. É pela fé, meu irmão, minha irmã, que entregamos nossa vida para Jesus e buscamos fazer a sua vontade. Ela é fundamental na nossa vida cristã, pois está escrito que o justo viverá pela fé, em Romanos capítulo 1, versículo 17. A maioria das pessoas já sabe disso tudo, mas o que pouca gente sabe é que a fé precisa ser sustentada diariamente, para que possamos nos manter firmes nos momentos mais difíceis da nossa vida. E se não fizermos isso, a nossa fé poderá ser abalada ou até mesmo destruída quando os problemas chegarem. Por isso, eu vou te mostrar as 4 coisas em que você não pode sustentar a sua fé de maneira alguma. Primeiro, não coloque sua fé nas pessoas. Talvez você esteja se perguntando, mas Vinícius, o que significa isso? Eu vou te dar um exemplo muito claro de alguém que colocou a fé nas pessoas. Vamos ver 2 atitudes que o apóstolo Pedro tomou antes de Jesus ser crucificado. A primeira delas está em João, capítulo 18, versículos 10 e 11, que diz assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Após a traição de Judas, os soldados do imperador romano foram até Jesus para prendê-lo. Pedro então levantou a sua espada e atacou um dos seus inimigos. E aí fica a pergunta: será que com essa atitude de lealdade, Pedro estava esperando que seus amigos ficassem impressionados e fizessem o mesmo? Pois se continuarmos lendo o capítulo 18, veremos que horas depois, enquanto Pedro estava sozinho, ele teve uma atitude completamente diferente da anterior. A Bíblia conta que Jesus já havia sido preso, estava sendo julgado. Então um grupo de judeus se aproximou de Pedro e o acusou de ser um dos seguidores de Cristo. Veja o que ele respondeu em João, capítulo 18, versículos 25 a 27. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu: eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou. Perceba o quanto Pedro agiu diferente nesta situação. E será que isso não acontece com a gente? Diante das pessoas, nós fazemos questão de dizer e mostrar que somos cristãos, mas quando estamos sozinhos, qual a nossa atitude? Será que não cometemos os mesmos pecados daqueles que não conhecem a Jesus? Será que demonstramos a nossa fé para as pessoas somente para mostrar o quanto somos bons? Então, meu irmão, minha irmã, não coloque sua fé nas pessoas, não queira se exibir, pois se você fizer isso, estará agindo como os hipócritas, que só servem a Deus da boca para fora, procurando impressionar os outros. Seja sincero diante de Deus, até mesmo quando ninguém estiver vendo você. Segundo,
Não coloque fé nos milagres. A igreja, meu irmão, minha irmã, nos dias de hoje vive em busca de milagres. Quantas vezes eu já ouvi frases assim: hoje o seu milagre vai chegar. O seu milagre tem data e hora marcada. E assim por diante. É um absurdo, meu irmão, minha irmã. Infelizmente, muitos cristãos ficam seguindo pregadores e missionários que ficam iludindo as pessoas com essas frases. E o pior é que muitos acreditam. Mas nós não podemos colocar a nossa fé nos milagres de Deus, meu irmão, minha irmã. Se os milagres fossem algo que pudesse sustentar a nossa fé, o povo de Israel não teria pecado tanto e se desviado dos caminhos do Senhor. Afinal de contas, eles presenciaram alguns dos maiores milagres que a Bíblia registra, como as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, a coluna de fogo que os protegiam do frio e o maná que caía do céu para alimentá-los. Enquanto o povo hebreu olhava somente para os milagres, eles continuavam caminhando e seguindo Moisés. Mas quando os milagres cessaram, eles começaram a desviar seus corações de Deus e quiseram até voltar à vida de escravidão do Egito, reclamando de tudo o que o Senhor havia feito. Isso se encontra no livro de Números, capítulo 11, versículos de 1 a 6, versículos 10, além do capítulo 14, versículos de 1 a 4. Olha só, meu irmão, minha irmã, o que está escrito no Salmo 106, versículos 7, 8, 12 e 13. Diz assim: No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas. Não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. E diante disso, meu irmão, minha irmã, eu te pergunto: se a sua fé for sustentada apenas nos milagres, o que você vai fazer quando Deus ficar em silêncio? Será que você vai continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor quando as crises vierem e você não encontrar solução? Lembre-se disso, meu irmão, minha irmã, os milagres não podem ser o motivo da nossa fé, mas sim a consequência do nosso amor e da nossa fidelidade ao Pai. Terceiro, não coloque sua fé na prosperidade financeira e nos bens materiais. Outra característica que infelizmente temos visto nas igrejas de hoje é a fé baseada na prosperidade financeira e nas coisas que ela pode oferecer. Muitos cristãos ficam observando a vida dos outros e só conseguem ter fé em Deus se tiverem uma condição financeira melhor que a deles. E se isso não acontece, eles se revoltam e começam a clamar a Deus por uma vida mais próspera até que sejam atendidos. Mas isso também aconteceu no passado. A Bíblia conta que o rei Asaf, quando se iludiu pela prosperidade financeira, pelos bens materiais, quando ele estava prestes a depositar a sua fé naquelas coisas, Deus abriu seus olhos e lhe deu o entendimento necessário para não cair naquela armadilha. Vamos ver o que Asaf diz no Salmo 73, versículos de 1 a 3. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Quando você ouvir algum pastor ou líder espiritual pregar sobre prosperidade financeira e tentar te convencer de que a sua fé tem que ser colocada nisso, lembre-se do que Satanás disse a Jesus na tentação no deserto, em Mateus 4:9. Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Então não permita que sua fé esteja fortalecida somente quando você tiver muitos bens materiais e prosperidade. A sua fé deve ser sustentada no Senhor em toda e qualquer circunstância. 4. Não coloque sua fé em si mesmo.
Tem muita gente, meu irmão, minha irmã, que se orgulha de ser cristão, porém coloca a sua fé em si mesmo e na sua capacidade intelectual. Esse tipo de pessoa sempre está buscando conhecimento e capacidade de argumentação para responder aos outros, fazendo com que a sua opinião seja sempre a certa. Mas essa é mais uma armadilha que o cristão não pode cair. Veja o que Tiago diz sobre esse tipo de pessoa. Em Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 16. Diz assim: Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Colocar a fé em si mesmo e na sua própria força é tão perigoso que pode nos afastar completamente do Senhor. Olha o que diz em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Em vez disso, Deus nos deixa a seguinte orientação para não cometermos esse erro em Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. E talvez você esteja se perguntando, mas Vinícius, então, no que eu devo colocar a minha fé? E a resposta é simples, e vem do próprio Jesus, quando ele disse em João 14:1: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus deve ser a base da nossa fé. É nele que devemos sustentar as nossas vidas, em todos os momentos. Ele é a rocha firme que nos mantém de pé, quando as piores tempestades vêm para tentar nos abalar e nos derrubar. Nunca esqueça disso. Ore comigo assim: Pai amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, sabemos que sem fé é impossível agradar a Ti. Infelizmente, colocamos nossa fé onde não devemos. Por vezes colocamos nossa fé em outras pessoas, nos milagres, na prosperidade financeira e em si mesmo. Perdoe-nos, Senhor. A base de nossa fé deve estar em Jesus e é assim que vamos caminhar de agora em diante. É nele que vamos sustentar as nossas vidas, pois ele é a rocha firme que nos mantém de pé nas piores tempestades. Assim nós oramos, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Salomão, da glória à ruína. Aprenda com os erros do rei Salomão. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. O rei Salomão é, sem sombra de dúvidas, um dos personagens mais interessantes de toda a Bíblia. Por causa de sua sabedoria e de seus feitos grandiosos, até mesmo as pessoas que não vivem os ensinamentos de Jesus o admiram e o têm como exemplo de homem a ser seguido. E realmente Salomão foi um homem admirável. Autor dos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, ele foi muito usado por Deus. A sabedoria que o Senhor deu a ele era tão extraordinária que a Bíblia diz que ninguém no mundo se comparava ao rei de Israel. Para se ter ideia, ele compôs 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos.
Ele também construiu um império econômico invejável e foi o responsável pela construção do Templo de Jerusalém, por volta do 4º ano do seu reinado. Ele ainda edificou um palácio real para o sumo sacerdote, o palácio da filha de Faraó, a casa de cedro do Líbano, o pórtico das colunas e outras obras grandiosas. Salomão era filho de Davi com Batseba, e seu nome significa amado por Deus. E o Senhor realmente amou Salomão. Tanto é que fez dele rei de Israel, mesmo quando outros filhos de Davi estavam à sua frente na linha de sucessão do reino. A Bíblia conta que logo que Salomão herdou o trono deixado por seu pai, o Senhor apareceu para ele em sonho e disse: "Peça-me o que quiser e eu lhe darei." 1 Reis 3:5. E Salomão respondeu que, por ser pequeno e estar diante de uma grande nação, precisava de um coração cheio de sabedoria para estar à frente e julgar o povo de Deus. E o Senhor se agradou tanto daquele pedido que disse em 1 Reis, capítulo 13, versículos de 11 a 14: "Já que você pediu isso, e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida." E se analisarmos os primeiros anos de seu reinado, veremos que Salomão foi obediente às orientações do seu pai Davi e seguiu os caminhos do Senhor. Durante esse tempo, a nação de Israel foi muito próspera, pois era governada com sabedoria e justiça. Além disso, a inteligência dada por Deus ao rei era tão grande que vários líderes de outros povos viajavam até Israel só para ouvir Salomão. Ele falava sobre tudo com uma facilidade que estava muito à frente do seu tempo, inclusive assuntos como botânica, fauna e flora. Mas toda essa sabedoria não impediu o rei Salomão de cometer erros, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E é sobre isso que eu quero conversar com você neste vídeo. Hoje nós veremos os 3 maiores erros do rei Salomão. Veremos que, mesmo sendo amado por Deus, nós precisamos nos manter nos caminhos dele. Caso contrário, colheremos os frutos amargos de nossas escolhas ruins. O primeiro erro que o rei Salomão teve foi: Salomão se tornou morno espiritualmente. Como vimos, Salomão amava o Senhor e seguia o que Davi havia ordenado. Porém, isso não durou para sempre. A Bíblia nos mostra que Salomão se deixou levar pela sedução de mulheres de povos estrangeiros, que não serviam ao Deus de Israel. Então ele se casou com muitas delas e permitiu que o paganismo entrasse em seu coração. Veja o que está escrito em 1 Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 6. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: "Vocês não podem tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses." No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi.
Salomão desrespeitou a ordem de Deus se casando com mulheres de povos idólatras e acabou o traindo quando construiu altares e adorou aos deuses pagãos de suas esposas. Porém, se analisarmos essa passagem que acabamos de ler, veremos que ele não se afastou totalmente do Senhor. Ou seja, Salomão não estava frio na fé, mas também não estava quente. Ele foi morno. Ele preferiu seguir a carne e seus desejos do que a Deus. E esse é um grande erro. Veja o que o Senhor diz em Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E se continuarmos fazendo a leitura do capítulo 11 de 1 Reis, veremos que foi exatamente assim que o Senhor reagiu à mudança de coração de Salomão. A Bíblia diz que Deus se indignou contra o rei, pois mesmo depois de ter aparecido 2 vezes a ele dizendo que não deveria adorar outros deuses, viu o filho de Davi desobedecê-lo. E como resultado dessa traição, Deus prometeu que após a sua morte, faria com que a nação de Israel fosse dividida e que o reino seria entregue nas mãos dos seus inimigos. Assim disse o Senhor em 1 Reis, capítulo 11, versículos de 11 a 14. Já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadade, da linha real de Edom. E o caso de Salomão não é o único, meu irmão, minha irmã, onde alguém que está firme com Deus se tornou morno. Muitos caíram e ainda caem na mesma armadilha. É por isso que o apóstolo Paulo diz para examinarmos a nossa vida para saber se estamos firmes na fé. 2 Coríntios 13, 5. Pois podemos nos desviar do caminho sem perceber. A verdade é que o fato de estarmos quentes hoje não garante que estaremos do mesmo jeito amanhã. Por isso precisamos cuidar do nosso coração e decidir permanecer na presença do Senhor dia após dia. O segundo erro que Salomão cometeu foi: Salomão foi vaidoso. As alianças com povos vizinhos levaram Salomão a muitos casamentos, o que acabou prejudicando o seu reinado. Mas mesmo depois de ser reprovado por Deus, ele não mudou de postura. Pelo contrário, continuou desobediente e até lutou contra as profecias do Senhor a respeito do que aconteceria com Israel por causa dele. Tentando matar Jeroboão, o homem que o Senhor havia escolhido para reinar sobre 10 tribos de Israel. E tudo isso aconteceu porque Salomão foi tomado pela vaidade e pelo egoísmo. Aquele jovem rei que havia pedido sabedoria e discernimento a Deus para conseguir governar o seu povo se transformou em um homem que se preocupava apenas com seus próprios interesses. E no final da sua vida, ele fez uma reflexão sobre esse erro que havia cometido. Veja o que ele disse em Eclesiastes, capítulo 2, versículos de 4 a 10. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim.
conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Nesta passagem, meu irmão, minha irmã, nós vemos um homem totalmente egocêntrico, que se preocupava apenas com seus prazeres. Nesses poucos versículos, perdemos a conta de quantas vezes ele usa expressões que exaltam apenas o seu eu. E infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs estão levando suas vidas da mesma forma que Salomão. Uma vida centrada em si mesmo, onde não se faz absolutamente nada pelas necessidades do próximo. Vemos em todo o mundo, inclusive dentro das igrejas, pessoas que fazem de tudo para ter os seus nomes em destaque e só se preocupam com seus próprios interesses. Esse mundo está cada vez mais longe dos princípios cristãos, por causa da vaidade e do egoísmo de uma vida rica de coisas sem valor. Para muitas pessoas, a vida se resume apenas a festas, férias no exterior, gastos com carros, mansões, banquetes, em restaurantes chiques, roupas de grifes e etc. Para muita gente, isso é vida. Enquanto isso, milhares de pais e mães de família levantam da cama ainda de madrugada, todos os dias, em busca do pão que vai matar a fome dos seus filhos. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. Veja o que está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículos 2 e 3. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Terceiro erro de Salomão. Salomão foi ganancioso. Entre tantas outras bênçãos, Deus também prometeu que daria riqueza a Salomão. Mas mesmo sendo o homem mais rico de todo o mundo, o rei queria ainda mais e passou a cobrar impostos muito pesados do povo de Israel. A ganância dele foi tão grande que logo que ele morreu, alguns israelitas foram até o herdeiro do trono, Roboão, pedindo que ele fosse mais justo com seus súditos do que seu pai havia sido. Vamos ver o que eles disseram em 1 Reis, capítulo 12, versículo 4. Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. E diante disso tudo, fica a pergunta: por que Salomão foi tão ganancioso? Por que ele amou tanto o ouro e os bens materiais a ponto de explorar o povo que Deus havia confiado a ele? E a resposta é porque Salomão tentava preencher a sua vida vazia com as riquezas deste mundo. Mas nós sabemos que dinheiro nenhum é capaz de comprar a presença e a amizade de Deus. Nenhuma pedra preciosa ou nenhum palácio luxuoso pode encher o nosso espírito da paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Olha o que diz em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, nada é mais valioso que a salvação que nos foi dada por Cristo, através do seu sacrifício na cruz. Uma vida sem Deus torna-se um deserto árido, seco e sem cor. Não pode haver prazer nem alegria. E assim o homem se torna escravo das coisas que o dinheiro pode comprar. É por isso que vemos tantos casos de depressão, de embriaguez, prostituição e até suicídio entre as pessoas com maior poder econômico. Elas são como Salomão, que podem conquistar tudo, menos o amor de Deus. Concluindo esta mensagem, meu irmão, minha irmã, Salomão escreveu o livro de Eclesiastes nos últimos anos de sua vida, logo depois de se arrepender dos erros que cometeu e que lhe trouxe consequências muito ruins. No capítulo 1, enquanto refletia sobre os seus pecados, ele escreveu em Eclesiastes,
capítulo 12, versículos de 11 a 13. Quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Salomão caiu em si e seus olhos começaram a enxergar tudo o que tinha feito. E se analisarmos a nossa vida, chegaremos à conclusão de que um homem não cai de uma hora para outra. São pequenas brechas que abrimos em nossas vidas que nos fazem cair aos poucos e nos afastar de Deus. Todos nós erramos, cometemos pecados e fazemos o que é mal aos olhos do Senhor. Mas graças à morte e ressurreição de Jesus, podemos confessar os nossos erros e sermos perdoados, apropriando-nos da sua misericórdia. Salomão se achava muito sábio e não prestou atenção aos pequenos detalhes de sua vida. No livro de Cantares, ele declara que são as pequenas raposas que destroem a vinha. Olha o que ele diz em Cantares, capítulo 2, versículo 15. Apanhe para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Então, meu querido irmão e irmã, meu desejo hoje é que você fique atento aos pequenos detalhes. Deus te ama assim como amou Salomão, e o seu Espírito Santo nos enche de sabedoria para que possamos viver da forma como Ele deseja. Mas, como já disse antes, precisamos lutar diariamente contra a falta de fé, contra o egoísmo e a ganância. Então, se você tem levado a vida como o rei Salomão, reconheça hoje mesmo seus pecados. Peça perdão ao Senhor por cada um deles e volte a viver os planos dele para você. Eu não tenho dúvidas de que sua vida será muito mais abençoada. Ore comigo assim. Pai amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Querido Deus, hoje aprendemos com Salomão, este grande homem de fé. Ele recebeu de ti, Pai, uma grande sabedoria, mas perdeu-se no caminho devido à sua riqueza e vaidade. Senhor, assim como Salomão, não queremos nos perder pelo caminho. Avise-nos, Pai, avise-nos, quando estivermos tomando um rumo que não seja da tua vontade. Queremos seguir pelo bom caminho, pelo caminho já traçado por ti para cada um de nós. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Grandes verdades sobre o perdão que poderão mudar a sua vida radicalmente. Verdades sobre o perdão que você pode nunca ter ouvido falar. No livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25, diz assim: E sempre que estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Esse tema, meu irmão, minha irmã, eu sempre abordo em minhas lives e vídeos, porque é algo primordial para uma verdadeira mudança de vida. E hoje eu vou abordar algumas verdades sobre o perdão que talvez você ainda não tenha ouvido. Fique atento a esta mensagem. Por causa da falta de perdão, desentendimentos, brigas, separações e mágoas acontecem todos os dias. O perdão só existe porque nós podemos cometer erros. E sem ele seria impossível mantermos relacionamentos saudáveis com as pessoas. No entanto, apesar de ser tão importante perdoar, não é nada fácil,
principalmente para quem não sabe o que a palavra de Deus diz. Por isso eu vou te mostrar algumas verdades bíblicas sobre o perdão. Em um primeiro momento, elas podem nos confrontar, mas depois vão nos direcionar para fazer a coisa certa. A primeira verdade: perdão não é uma opção. É comum escolhermos o que vamos perdoar, baseados naquilo que acreditamos ser perdoável, entre aspas, ou não. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que quando alguém comete o mesmo erro mais de uma vez, não merece ser perdoada. Então elas criam uma espécie de escala de perdão. Mas a Bíblia nos mostra que perdoar não é uma opção, mas é uma ordem de Deus. Veja o que Jesus disse em Lucas, capítulo 17, versículos 3 e 4. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. A segunda verdade sobre o perdão é que o perdão não é um sentimento. Gente, sentir vontade de perdoar é muito bom, mas a verdade é que quase nunca isso acontece. Se analisarmos os nossos sentimentos, encontraremos raiva, mágoa e desejo de vingança em nosso coração. Por isso a Bíblia nos mostra que o perdão não deve ser fruto da emoção, e sim da razão. É claro que o sentimento pode estar envolvido no ato de perdoar, mas se não estiver, a razão tem que prevalecer. Quando Pedro perguntou a Jesus sobre o quanto devemos perdoar, ele deu uma resposta impactante. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Só conseguiremos cumprir esse mandamento se tivermos uma vontade racional de perdoar e de agradar a Deus. Se formos levados pela emoção, não conseguiremos perdoar nem uma vez, quanto menos 70 vezes 7. A terceira verdade sobre o perdão. O perdão fingido não é perdão. Muitas pessoas fingem que perdoaram só para se consertarem com a outra pessoa. Muitas vezes eu pensei ter perdoado algumas pessoas, mas depois de um tempo, Deus me mostrou que eu ainda não tinha perdoado, porque não era algo verdadeiro vindo do meu coração. Para um perdão autêntico, você precisa liberá-lo com sinceridade. Então, meu irmão, minha irmã, fique atento. Se você está sempre criticando e apontando o erro dos outros, este é um sinal de que você ainda não perdoou esta pessoa. A quarta verdade sobre o perdão. Perdoar não é esquecer. Conheço muitas pessoas que, por se lembrarem do que aconteceu, acham que não houve perdão. Mas se nos basearmos nisso, nunca conseguiremos perdoar alguém. Quando somos agredidos ou ofendidos, de alguma forma, o nosso cérebro guarda aquelas informações tão intensamente que dificilmente nos esqueceremos um dia. Então, quando você perdoa, não significa que você esqueceu o que o outro fez com você, mas sim de que você não leva mais isso em conta. Quem perdoa se lembra até mesmo de detalhes, mas também se lembra que já perdoou e isso traz paz ao seu coração. Veja o que Deus disse ao povo de Israel em Jeremias capítulo 31, versículo 34. Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa passagem diz que Deus não se lembrará mais dos pecados daquele povo. Mas eu te pergunto, será que Deus Todo-Poderoso pode se esquecer de alguma coisa? É claro que não. Ele sabe de tudo. Com isso, o texto mostra que Deus não os culpa mais pelos pecados confessados, pois ele já os perdoou.
Ou seja, ele não leva mais em conta o que fizeram de errado. A quinta verdade sobre o perdão: Deus não aprova a falta de perdão. Mesmo diante de tudo isso que falamos até agora, há muitas pessoas que ainda não estão dispostas a perdoar. O problema é que isso gera uma escravidão, e isso pode comprometer suas vidas de uma forma muito grave e, por vezes, irreversível. Olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Pode parecer terrível, mas Deus não perdoa aqueles que não querem perdoar, pois ele demonstrou o maior ato de perdão ao enviar seu Filho para sofrer e morrer na cruz por nós, mesmo nós sendo tão pecadores. Por isso, a falta de perdão pode trazer muitas coisas ruins para a sua vida. Ela nos leva para longe da presença do Senhor e abre brechas para que o inimigo atue em nossas vidas. Em Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15 está escrito assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. É muito triste ver que há muitas pessoas amarguradas, até mesmo dentro das igrejas. Essa é uma das razões por que tantos sofrem com doenças físicas e emocionais. Quando o perdão não é liberado, ele se torna uma raiz de amargura que vai aumentando com o passar do tempo, até que destrói a vida da pessoa, afasta ela da graça de Deus e ainda prejudica a vida das pessoas à sua volta. A sexta verdade sobre o perdão: você não é obrigado a conviver com quem já perdoou. Você, meu irmão, minha irmã, pode amar e perdoar e mesmo assim não querer conviver com essa pessoa. Afinal, como manter uma amizade com alguém que te roubou, que te traiu, te agrediu ou coisa do tipo? É quase impossível. E na maioria das vezes, manter-se afastado é a melhor coisa a se fazer. Se essa pessoa não mudou essas atitudes erradas, você não precisa querer ficar ao lado dela. Mas isso não significa que você não a ame de verdade. O que não pode acontecer é ter ódio ou mágoa de alguém, pois Jesus disse que se o seu inimigo te pedir algo, você deve fazer. Se ele precisar de sua ajuda, ajude. Olha o que ele disse em Mateus capítulo 5, versículos de 39 a 42. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Afinal de contas, se você ama e já perdoou, não há mais ressentimentos em seu coração. Este é o verdadeiro amor que Deus espera de nós. Que amemos as pessoas e não as suas atitudes, assim como ele ama o pecador, mas odeia o pecado. A sétima verdade sobre o perdão: para perdoar, você não tem que esperar o outro pedir perdão. Muitas pessoas não perdoam porque ficam esperando o outro vir pedir perdão. Mas isso é errado, porque alguns nunca vão se desculpar pelas ofensas que causaram, sem falar daquelas que nem sabem que nos ofenderam. Lembre-se do exemplo de Jesus na cruz. Antes dele morrer, ele olhou para o céu e pediu para que Deus perdoasse aquelas pessoas que estavam tirando a sua vida. Aqueles homens que condenaram a Cristo e o feriram não estavam nem um pouco arrependidos.
E mesmo assim, Jesus não guardou mágoa e ainda orou para que eles recebessem o perdão. Então, saiba que você pode perdoar o outro, mesmo quando não souber se ele está arrependido ou não. Isso não depende dele, depende apenas de você. Concluindo, meu irmão, minha irmã, essa mensagem. Diante dessas verdades sobre o perdão, não resta dúvidas de que perdoar é necessário. É o melhor caminho a seguir, por mais que seja difícil e que fira o nosso orgulho. Muitas vezes não perdoamos porque achamos que somos melhores que os outros, mas devemos nos lembrar que nós também temos defeitos e pecamos, e mesmo assim Deus sempre nos dá uma nova chance. Eu sei que é mais fácil falar do que praticar, mas com a ajuda de Deus, você vai conseguir. A Bíblia diz que o nosso único inimigo é Satanás e não as pessoas. Olha o que Paulo diz em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, fique atento. O diabo usará as pessoas para tentar te atingir, pois ele quer destruir não somente a outra pessoa, mas a você também. É por isso que, se você escolher perdoar e orar por quem te feriu, você estará quebrando as armadilhas que o inimigo estava planejando. Lembre-se sempre, o amor sempre é a sua melhor arma. Ore comigo assim. Pai amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Perdão, Senhor, perdão. Muitas pessoas aprisionadas, totalmente cativas por não liberar perdão, ou por não pedirem perdão. Que através desta mensagem e oração, haja um despertar nesses corações, Pai. Que eles entendam que suas vidas ficarão paralisadas caso não tomem essa decisão de perdoar. Que elas entendam que perdoar é necessário. Ajude-os, Senhor, nesta caminhada. Ajude-os. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.